Quem foi Adolf Hitler, o líder e a mente da Alemanha nazista? Foi uma das personalidades mais estudadas do século XX e um dos piores ditadores da história que o mundo já viu. Bem-vindo ao canal Motivacional. Meu nome é Caio. Sente-se confortavelmente e relaxe. Vamos para o vídeo. Adolf Hitler nasceu dia 20 de abril de 1889, na Áustria. Sim, Hitler não era alemão. Ele nasceu em uma cidade do interior do país chamada Braunau. Os pais de Adolf Hitler chamavam-se Alois Hitler e Clara, e ele foi o quarto filho desse casal. Os irmãos de Hitler, que nasceram antes dele, infelizmente faleceram precocemente. Hitler cresceu em um ambiente familiar de classe média e de condições financeiras saudáveis. Mas Hitler não tinha um bom convívio com o pai, por conta do humor explosivo de seu pai. Já com a sua mãe, a relação era bastante amorosa. Mas tudo mudou quando os pais de Hitler morreram enquanto ele ainda era apenas um adolescente. Seu pai faleceu em 3 de janeiro de 1903, de um colapso enquanto estava tomando vinho. Sua mãe acabou falecendo de câncer em 21 de dezembro de 1907. A morte de seu pai colocou um fim a um grande problema para Hitler: sua carreira. O pai de Hitler queria que seu filho seguisse a carreira de funcionário público e tornasse funcionário da alfândega, assim como ele havia sido. Hitler, na verdade, tinha outro desejo na sua vida. E depois que sua mãe morreu, mudou-se para Viena para seguir o seu grande sonho de ser um artista. Nessa cidade, ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes, mas fracassou por 2 vezes. Também tentou se tornar-se arquiteto, mas não teve sucesso. Hitler ficou extremamente frustrado e em Viena não fazia praticamente nada. Não fazia questão de conseguir um emprego para sobreviver. Sua renda vinha inteiramente da pensão deixada por sua mãe e de um empréstimo que adquiriu com sua tia. Nisso, o ambiente político e agitado de Viena teve um papel crucial na moldagem dos preconceitos de Hitler. O forte antissemitismo de Hitler, por exemplo, começou a ser construído durante os anos que morou em Viena. Lá ele teve contato com publicações racistas e antissemitas. A situação da Áustria, nesse sentido, não era diferente da Alemanha, e ambos locais antissemitismo circulavam nos debates políticos desde o século XIX. A explosão da Primeira Guerra Mundial. Em 16 de maio de 1913, Hitler teve acesso à herança que seu pai, falecido, deixou para ele. Então Hitler decidiu mudar-se para a cidade de Munique, na Alemanha. Hitler justificou essa ida para Munique para poder ingressar na Academia de Artes de Munique. Mas na verdade Hitler detestava a Áustria, e também porque ele queria fugir do alistamento obrigatório na Áustria. Em Munique, Hitler continuou levando a mesma rotina de desocupado que tinha em Viena. No entanto, sua vida mudou drasticamente quando estourou a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Com a guerra, Hitler, carregado de sentimento patriótico, alistou-se no exército alemão, mesmo não podendo fazê-lo. Pelo exército da Alemanha, foi convocado em 16 de agosto de 1914 e ingressou no 2º Batalhão da Reserva do 2º Regimento de Infantaria e depois foi transferido para o 16º Regimento da Reserva de Infantaria da Baviera. No exército, chegou a ser apenas um cabo e desempenhou o papel como mensageiro. Sua função era levar as mensagens de posto de comando para os comandantes no fronte de batalha. A experiência na guerra também moldou partes de visões radicais de Hitler. E depois que os alemães foram derrotados, Hitler envolveu-se com movimentos de extrema direita. Quando a Alemanha rendeu-se em 1918, Hitler estava internado na enfermaria em consequência de um ataque de gás mostarda. Ele nunca aceitou a derrota alemã e daí adiante abraçou teorias conspiratórias acerca dela. A mais conhecida delas era a punhalada nas costas, que falava de conspiração de socialistas e judeus responsável por sabotar a Alemanha na guerra. Durante esse conflito mundial, Hitler recebeu 2 condecorações, uma das quais foi a Cruz de Ferro, por ter demonstrado bravura na entrega de uma mensagem importante.
Essa condecoração de Hitler foi uma recomendação de seu oficial, ironicamente, um judeu chamado Hugo. O surgimento do nazismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a situação da Alemanha tornou-se crítica, caótica. A agitação popular era intensa e a economia do país sofria com a guerra. Depois da rendição, a situação piorou o país e afundou em crise econômica terrível, ficando à beira de uma revolução popular. As teorias conspiratórias e a ação de grupos de extrema-direita disseminaram violência no território. A Alemanha tornou-se uma democracia liberal, chamada República de Weimar, como consequência da derrota na guerra e da queda da monarquia, e foi nesse ambiente moderadamente democrático que Hitler começou a engajar-se e crescer politicamente. Após o fim da guerra, ele se tornou um agitador político e realizava seus discursos em locais como cervejarias. Seus discursos atacavam consideravelmente os judeus, acusando-os de estarem por trás da traição que a Alemanha sofreu na guerra, e por serem responsáveis pela Revolução Bolchevique de 1917. Ele também atacava os sociais-democratas, o grupo que governava a Alemanha na República de Weimar. Foi nesse clima que nasceu o nazismo. Em 1919, Hitler ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães e em poucos anos tornou-se uma pessoa importante dentro dele, mas também entre os radicais de extrema direita. O sucesso de Hitler é explicado pelo fato que ele era um ótimo propagandista e sua capacidade retórica de destacar-se. Hitler states, "The masses are feminine and stupid. Only emotion and hatred can keep them under control." Deutsches Volk hilft dir selbst. Jeder soll helfen. Diesem unerhörten Zwang beugen. O partido que Hitler fazia parte era de extrema direita alemã e possuía um discurso nacionalista. Ele mudou seu nome para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. O partido de Hitler ainda pregava pôsteres vermelhos pela cidade, e o intuito dessas ações era de atrair a atenção dos trabalhadores do país. Quando o Partido Nazista foi inaugurado, seu programa contava com 25 pontos que resumiam sua ideologia. Nessa altura, Hitler já declarava os grandes grupos que ele procuraria combater: os judeus, os social-democratas e, a última instância, os comunistas. A capacidade oratória de Hitler fez seu partido crescer entre 1920 e 1921. Seus discursos chamaram a atenção e fizeram o número de membros do partido aumentar consideravelmente. Em 1922, Hitler já era uma personalidade importante entre os nacionalistas. E em 1923 tornou-se conhecido nacionalmente por envolver-se no putsch da cervejaria. Esse acontecimento consistiu basicamente em uma tentativa de golpe realizada pelos nazistas na Baviera. O golpe fracassou e Hitler acabou sendo preso e permanecendo um ano na cadeia. Nesse período, ele organizou a ideologia nazista no livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta em português. Mesmo antes de ser preso, Hitler havia se convencido da ideia de seu papel como líder do nazismo, e até por isso conduziu o golpe na Baviera. Depois que ele saiu da prisão, assumiu a liderança do nazismo e tomou a frente dos movimentos nacionalistas de extrema direita na Alemanha. O primeiro discurso de Hitler após a saída da cadeia contou com a presença de 3.000 pessoas, e só não teve mais público porque 2.000 foram proibidas de entrar, pois o local estava lotado. Esse acontecimento teve importância simbólica, pois comprovou o papel destacado de Hitler entre o movimento de extrema direita. A partir daí, Hitler procurou ampliar a popularidade do nazismo na Alemanha. Para isso, começou a desenvolver ações para divulgar as ideias nazistas entre diversos grupos da sociedade, tais como os médicos, juristas, professores, mulheres, estudantes e, é claro, os trabalhadores empobrecidos. Hitler conseguiu amplificar o alcance do seu discurso nacionalista, antissemita e radical. Nesse período de crescimento do partido, alguns nomes começaram a despontar como lideranças no interior do nazismo, tais como Rudolf Hess, Hermann Göring e Joseph Goebbels. O nazismo também começou a tornar-se popular entre classe como a de camponeses,
O crescimento do partido fez com que a saudação Heil Hitler, Salve Hitler, em português, fosse popularizada. O crescimento do nazismo sob a liderança de Hitler ficou aparente pelos resultados eleitorais. Em 1928, os nazistas conquistaram 12 assentos no Reichstag, o parlamento alemão. Em 1932, Hitler conseguiu sua nacionalidade alemã. Isso lhe permitiu concorrer à eleição presidencial do país. Nessa eleição, Hitler concorreu contra o presidente do exército, Paul von Hindenburg. No primeiro turno, Hitler recebeu 30% dos votos e no segundo, 37%. Hitler perdeu, mas sua expressiva votação deixava claro a forte posição do partido e difundiu mais ainda a propaganda nazista pela Alemanha. A derrota reverteu-se em vitória para os nazistas, uma vez que uma forte pressão popular sobre Hindenburg fizeram nomear Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. Nomeado como chanceler da Alemanha, Hitler atuou abertamente para consolidar-se como uma figura absoluta na política alemã e agiu para acabar com o regime democrático que marcava a República de Weimar. A perseguição contra os opositores do nazismo iniciou-se imediatamente. Algumas de suas primeiras ações foram acabar com constituições de Weimar e impor a perseguição a social-democratas e comunistas. Para isso, Hitler contou com a sorte. Em fevereiro de 1933, os nazistas tiveram a desculpa perfeita para iniciar sua guinada autoritária, o incêndio do Reichstag. Na noite de 27 de fevereiro de 1933, o holandês chamado Marinus invadiu o Reichstag e incendiou o prédio. As autoridades policiais alemãs e os nazistas sabiam que o holandês tinha agido por conta própria, mas acabaram aproveitando-se da situação e passaram a propagandear que a ação fazia parte de um grande complô comunista. Isso acabou sendo utilizado de justificativa para os nazistas radicalizarem. No dia seguinte, foi aprovado o documento para a proteção do povo e do Estado, um decreto que acabava com todas as liberdades individuais garantidas pela Constituição de Weimar e que garantiu o direito ao governo de intervir nas federações da Alemanha para restaurar a ordem. Ainda em 1933, Hitler deu início à perseguição contra os social-democratas e comunistas, aprisionando-os e enviando-os para os campos de concentração de Dachau, o primeiro campo de concentração nazista. Além disso, ele dissolveu o parlamento naquele ano e proibiu outros partidos políticos de atuarem. Só o partido nazista tinha autorização para funcionar. Na economia, Hitler tinha como grande missão recuperar a economia do país. A sua política, nesse sentido, teve altos e baixos, e atuou por meio da tomada de bens de muitos judeus na época, do incentivo à produção de papel, moeda e da promoção das obras públicas, com forma de combater o altíssimo nível de desemprego no país. Hitler atuou contra a Liga das Nações, retirando a Alemanha dessa organização, que era quase uma ONU atualmente, e passou a questionar os princípios do Tratado de Versalhes. Entre as ações estavam a construção do exército alemão, a formação da marinha e aviação de guerra, e a remilitarização da Romênia, região fronteira com a França, e o fim dos pagamentos das indenizações estipuladas no tratado. Os poderes de Hitler ampliavam-se consideravelmente. Em 1934, quando o presidente da Alemanha, Hindenburg, faleceu aos 88 anos, a morte do presidente fez Hitler mobilizar os ministros alemães e aprovarem a lei sobre o chefe de Estado do Reich alemão. Com isso, Hitler absorveu os poderes presidenciais e passou a ser chefe do governo e do Estado, possuindo poderes ilimitados. Perseguição aos judeus. Uma vez estabelecido no poder, Hitler fez com que os seus discursos contra os judeus fossem praticados. Após anos de retórica permeada de ódio contra esse grupo, não foi difícil para que ele perseguisse. Entre 1933 e 1939, uma série de medidas foi realizada para excluir progressivamente esse grupo da sociedade alemã. Os judeus foram inicialmente excluídos de serviços públicos alemães, e a violência contra eles começou a aumentar com milícias, sobretudo as tropas de assalto, atacando famílias judias e com parte da sociedade boicotando negócios geridos por judeus. Em 1935, Hitler autorizou a consolidação de leis que impunham juridicamente a segregação dos judeus na Alemanha.
conhecidas como Leis de Nuremberg. Essas foram um conjunto de ordenamentos jurídicos que tratavam de miscigenação e da cidadania alemã. Por exemplo, casamentos entre judeus e não-judeus foram proibidos na Alemanha, assim como aqueles que ficaram proibidos de ter relações sexuais com não-judeus. Os nazistas também estipularam conceitos que definiam a cidadania alemã. Os judeus naturalmente foram excluídos. A exclusão jurídica fomentava a violência física. E em 1938 a situação tomou uma nova dimensão. Em 1938, em represália ao assassinato de um alemão por um judeu em Paris, Hitler autorizou a realização de um pogrom, ataque físico, contra os judeus na Alemanha. Na virada de 9 para 10 de novembro de 1938, nazistas de toda a Alemanha foram mobilizados para atacar judeus. As casas deles foram invadidas, pessoas foram espancadas, lojas e sinagogas foram incendiadas. Esse acontecimento ficou conhecido como a Noite dos Cristais. Especula-se que nesse ataque milhares de pessoas tenham morrido, embora o número oficial de mortos seja 91 pessoas. E milhares de lojas e sinagogas foram destruídas em todo o país. Outro acontecimento importante é que durante esse pogrom, cerca de 30 mil judeus em toda a Alemanha foram presos e enviados para campos de concentração de Dachau. Hitler na guerra. Bom, não era novidade para ninguém, ao longo da jornada, Hitler deu inúmeras demonstrações de exaltação à guerra. Ao longo da década de 1930, como mencionado, ele fortaleceu o exército alemão com o intuito de formar o seu almejado Terceiro Reich. Esse Reich era a construção de um novo império alemão, baseado no que ele definiu como Lebensraum, o espaço vital. Espaço vital era conceito que defendia a construção de um grande império alemão por meio de ocupações de terras que, historicamente, tinham sido ocupadas pela população germânica. Nessa terra, os alemães poderiam prosperar com base na exploração de povos, entendidos como inferiores, como os eslavos. Uma vez garantindo a força do exército alemão, Hitler passou para a fase de expansionista. Ele atuou abertamente para promover a expansão do território alemão sobre a Áustria e a Tchecoslováquia. Ambos territórios foram unificados à Alemanha em 1938 e 1939, respectivamente. A unificação da Tchecoslováquia, inclusive, deu início a uma crise diplomática entre a Alemanha, França e Reino Unido, que resultou na chamada Conferência de Munique. Nessa conferência, Hitler assumiu um compromisso não reivindicar os novos territórios na Europa. Mas isso foi um grande blefe do ditador alemão. Seu próximo alvo já estava definido: a Polônia, país surgido em grande parte do território da antiga Prússia e que até o começo do século XX tinha grande número de habitantes etnicamente alemães. A Polônia, por sua vez, tinha acordos de cooperação com os franceses e os britânicos. E Hitler, mesmo recebendo ultimatos de duas grandes nações da Europa Ocidental, resolveu seguir em frente. Organizou uma operação de bandeira falsa e invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939. 2 dias depois, franceses e britânicos declaravam guerra à Alemanha. E aí a história. Eu pretendo fazer um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Em breve sairá no canal. De junho a novembro de 1941, os alemães invadiram e avançaram rapidamente no território soviético. No final de novembro, os alemães perderam força e Hitler foi avisado que era necessário finalizar a guerra por meio de um acordo político, pois a capacidade industrial dos aliados já era superior à Alemanha. Hitler também foi informado que, para garantir a sustentação do país na guerra, de maneira a conduzir a Alemanha para a vitória, era necessário que o país gastasse 150 bilhões de dólares só na produção de armamentos. Essa informação não levava em consideração outros gastos que o país teria, como alimentos e a produção de veículos, por exemplo. A continuidade alemã na guerra arrastou o país para a ruína. A partir de 1942, Hitler lutava para adiar o inevitável. Progressivamente, os alemães foram sendo derrotados, e à medida que a derrota aproximava-se, mais transtornado ele ficava. O estresse causado pela aproximação da derrota refletia diretamente a sua saúde. Entre 1944 e 1945, seus exames apontavam pressão alta, problemas cardíacos e problemas estomacais e intestinais. E em 1944, Hitler também sofreu de icterícia,
chegando a perder algumas reuniões por conta do agravamento da sua condição. Seu humor também tornou-se cada vez mais explosivo. Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! E o ditador tornou-se dependente de doses de metanfetamina. Hitler também sofreu uma tentativa de assassinato no final de 1942, conhecida como a Operação Valkyria e executada pelo Stauffenberg, que decidiu que era necessário assassinar Hitler para não levar a Alemanha a ruínas, mas a operação foi um fracasso. Inclusive eu fiz um vídeo sobre a Operação Valkyria aqui no canal, confira. O fim de Hitler. Em abril de 1945, os soviéticos cercaram a cidade de Berlim e iniciaram a conquista da capital alemã. Foi a última batalha lutada pelos nazistas e estendeu-se ao longo de todo aquele mês. Hitler e toda a alta da cúpula nazista permaneceram escondidos no bunker subterrâneo. Na medida que os soviéticos entravam na capital alemã, as autoridades nazistas recomendavam Hitler a fugir, mas ele recusava essa possibilidade. Para Hitler, se render não era uma opção. No dia 29, Hitler casou-se com sua companheira Eva Braun. No dia 30, os soviéticos entraram no Reichstag e estavam a menos de 500 metros do bunker em que ele se escondia. No mesmo dia, Hitler e sua esposa tiraram sua própria vida. Eva Braun ingeriu um veneno e Hitler matou-se com um tiro no crânio. O ditador alemão, responsável pelo Holocausto e por arrastar o mundo para a pior guerra da história, havia morrido. Momento depois, seu corpo foi levado para a superfície e foi incendiado por guardas do bunker. E assim foi o desfecho de Adolf Hitler. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Esse tipo de vídeo dá um mega de um trabalho para fazer. Se o vídeo te agregou de alguma forma, deixa seu like. Obrigado.